Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, a paz do Senhor Jesus, povo promessista. Eu sou o pastor Adelmilson e você está no Sala Pastoral. Esse ambiente virtual da Igreja Adventista da Promessa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. E este programa é mantido pelos amigos da missão, o povo de Deus que ora, que contribui para que este programa chegue a muito mais pessoas. Este é um ambiente virtual que tem como objetivo levar o amor de Cristo Jesus a todas as pessoas da Terra. E hoje nós daremos continuidade a esse tema tão importante que a gente está abordando aqui durante todo esse mês. Esse é o 7º programa sobre a missão da igreja. Promessa, uma igreja missionária. Esta é a nossa igreja, a Igreja Adventista da Promessa, que nasceu por graça e misericórdia, 24 de janeiro de 1932, e sai de uma pequena cidade de Pernambuco para alcançar os confins da terra. Isso é misericórdia de Deus. Fique conosco. Nós estaremos falando sobre um tema importante também nesse 7º programa, caminhando já para o final dessa série. Hoje falaremos sobre os 10 mandamentos de uma igreja missionária. As 10 palavras de uma igreja missionária. O que uma igreja missionária faz? Eu gostaria que você olhasse para essas palavras, ou para esses mandamentos aqui, entre aspas, e olhasse para a sua igreja local. Quantas palavras destas, ou quantas características destas a tua igreja local tem? Nós precisamos buscar aqui as palavras, os mandamentos da igreja missionária, para pregarmos o evangelho na cidade, no estado, no país e no mundo. Fique conosco, vamos rodar a vinheta. Em 15 segundos eu volto. Meu amado irmão, como está a sua igreja local? Quantas pessoas vocês batizaram já nesse primeiro semestre? Estamos agora caminhando para o segundo semestre de 2022. Quantas pessoas a tua igreja local batizou em 2022? Quantas pessoas estão sendo evangelizadas na igreja local? Quantas pessoas estão nas classes de discipulado, ou de investigação da Bíblia, ou classe batismal? Hoje, eu quero dar continuidade à nossa série Promessa, uma igreja missionária, e quero destacar 10 palavras, 10 mandamentos de uma igreja missionária. Vamos lá? Vamos lá? Primeiro mandamento de uma igreja missionária. Uma igreja missionária, para ser missionária, uma igreja missionária deve ter clareza acerca de sua missão no mundo, sobre a sua missão no mundo. Ela precisa saber o que ela está fazendo no mundo. Uma igreja missionária, em primeiro lugar, ela entende perfeitamente o que significa ser igreja. O que significa ser igreja? Igreja não é um clube. Igreja não é uma associação. Igreja não é um time. Igreja não é um sindicato. O que é igreja? Uma igreja missionária tem consciência, tem ciência, ela sabe o que é ser igreja. E eu quero destacar aqui, olha,
A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo em missão no mundo. Ou a igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Não podemos nos distrair, irmãos. Não. Primeiro mandamento, ser discípulos de Jesus engajados numa missão mundial. Não podemos fazer aquilo para o qual Deus não nos chamou. A igreja existe para a missão. Tudo na igreja precisa resultar em missão. Eu costumo dizer que tudo é missão. Tudo é missão. Quem está na recepção da igreja, no louvor, na direção, na pregação, no pós-culto, no lanche para as crianças, enfim, no estacionamento da igreja, tudo é missão. Tudo é missão. Qual é o primeiro mandamento de uma igreja missionária? Ter clareza sobre a sua missão no mundo. Ter clareza sobre a sua missão no mundo. Segundo mandamento, olha, segunda palavra, segundo mandamento. A igreja, para ser missionária, deve superar as diferenças e promover comunhão entre os irmãos. Segundo mandamento, uma igreja missionária é unida em torno da missão. E por que eu digo isso? Porque tem muitas igrejas nossas que têm problemas geracionais. Será que eu estou falando com alguém que congrega numa igreja que tem problema geracional? Ou seja, jovens e adolescentes, eles não gostam de participar das programações dos mais maduros, das irmãs, dos irmãos. Os irmãos maduros não gostam de participar das programações dos mais jovens. Em alguns lugares existem críticas. Uma igreja missionária, ela já superou esse negócio. Essa crítica ou esta crise geracional. Todos estão em missão. Se você verificar na carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala crianças, filhos, filhas, jovens. Paulo fala pais, mães. Todos estão na mesma igreja, sem choque geracional. Então, o segundo mandamento é uma igreja que supera as diferenças. Temos diferenças? Temos, mas por causa da missão, a gente une forças, a gente dá as mãos, a gente marcha para pregar o evangelho de Jesus. Tem gente que fica chateado por causa de estilo musical. O menino gosta desse estilo. Os irmãos gostam desse estilo. Não, irmãos, não. Deus não te chamou para ficar chateado com o estilo musical. Dar as mãos. Adolescentes, jovens, mulheres, homens, anciãos, todos engajados na missão. Segundo mandamento de uma igreja missionária, supera as diferenças e une forças em torno da missão. Terceiro mandamento, vai anotando aí. Terceiro mandamento, a igreja, para ser missionária, deve desenvolver a arte de convidar pessoas para conhecerem a Jesus. Num programa, semanas atrás, nós fizemos um desafio. Lembra-se? Aquele desafio, a gente mandou um convite para você enviar para os seus amigos e parentes, para eles frequentarem o culto no sábado ou domingo, naquele final de semana. A gente fez um convite, sabe? Nós, como missionários, precisamos desenvolver esta arte, ter como um hábito convidar pessoas para irem à igreja, ou para irem ao pequeno grupo, ou para fazerem um estudo bíblico com a gente. Precisamos desenvolver isso. Terceiro mandamento de uma igreja missionária, ela convida pessoas para conhecerem a Jesus. Ela convida pessoas para virem à igreja ou para irem ao pequeno grupo. E por que uma igreja precisa fazer assim? Porque nós temos toda a estrutura montada, nós temos ministério de louvor, pregador, dirigente, estacionamento. É só a pessoa chegar à igreja e ouvir a mensagem. Depois você vai discipular essa pessoa. Então ouse convidar as pessoas, meu irmão. Ouse convidar as pessoas, minha irmã. Jesus mandou que nós testemunhássemos. Jesus mandou, ordenou, é um imperativo, é uma ordem dele, que nós deveríamos, no poder do Espírito, falar para as pessoas o que aconteceu com a gente. Você e eu temos que perder a timidez. Você precisa perder a timidez. Você precisa romper com a barreira que impede você de convidar as pessoas. Então, no próximo culto, olha aqui, se você é missionário, para o próximo culto, você vai convidar nesta semana um amigo, uma amiga, um parente para ir na Igreja Adventista da Promessa, no próximo sábado ou no próximo domingo. Terceiro mandamento, uma igreja missionária convida pessoas
para se encontrarem com Jesus, para irem aos cultos, para ir aos pequenos grupos, para fazer estudos bíblicos. Desenvolve a arte, né? Então, convide pessoas. Quarto mandamento. Uma igreja missionária. Quarto mandamento. Uma igreja missionária, ela deve cuidar da evasão das pessoas, dos seus membros. Ela deve cuidar das pessoas para que elas não saiam da igreja por conta de uma palavra, por conta do descuido, do desprezo. Ela não foi acolhida, ela não se sentiu bem, alguém falou de forma abrupta, alterou a voz, enfim. Nós precisamos cuidar de quem chega. Deus manda as pessoas para a igreja. E nós precisamos fazer a retenção. Irmãos, pessoas vão sair da igreja, vão sair da igreja. Jesus disse que pessoas vão sair, vão abandonar. Paulo disse, os apóstolos disseram. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que um número grande de pessoas vem para a igreja. Elas são colocadas dentro da igreja. E por conta do nosso jeito de ser, ou por nossa displicência, nós não seguramos essas pessoas próximas de nós. A gente fica perto dos amigos, amigas, dos parentes. Mas Deus te chama como igreja missionária para fazer a retenção, para segurar as pessoas, para acolher as pessoas, para abraçar as pessoas. Eu preciso falar com você. Deus tem mandado gente para a sua igreja local, tem ou não tem? Coloque aqui nos comentários, olha, Deus tem mandado pessoas para a nossa igreja local, pastor. Coloque aqui, ó, Deus tem mandado pessoas para a nossa igreja local. E o que tem acontecido? Às vezes a gente não está discipulando as pessoas, às vezes a gente não está acolhendo as pessoas. Elas estão num ambiente onde elas não têm amigos, não têm parentes muitas vezes. Elas estão abraçando a fé, o evangelho, mas elas não têm a tua maturidade, meu irmão, minha irmã. Você precisa ser o abraço de Deus para as pessoas que chegam à nossa igreja local. Você precisa ser o ombro de Deus para as pessoas que chegam à nossa igreja local. Então, acolham as pessoas. Quarto mandamento de uma igreja missionária, ela se preocupa em acolher as pessoas, a não permitir que as pessoas saiam da igreja. Não permitir. Sabe qual é o seu desafio? Mais um desafio para ti. Olha, nesse sábado, se você der uma olhada na igreja local, sabe aquele irmão, aquela irmã, aquele convidado, aquele que se converteu, se decidiu pelo evangelho e já tem um mês que não vem à igreja, tem 2 meses, tem 15 dias. Envie uma mensagem de WhatsApp para essa pessoa. Vá à casa dessa pessoa nessa tarde. Faça isso. Nós temos 1000 igrejas no Brasil, quase 1000 igrejas. Se em cada igreja a gente visitar um irmão nessa tarde, nós estaremos visitando 1000 pessoas no final desta tarde. Tarde do sábado, né? Hoje é sexta, amanhã é sábado. Tá bem assim? Tá joia? Quarto mandamento, nós vamos segurar as pessoas na igreja. Uma igreja missionária, ela cuida dos membros. Quinto mandamento, olha aí, já estamos na metade, hein? Quinto mandamento. Uma igreja missionária, no quinto mandamento, nós destacamos a igreja para ser missionária, ou uma igreja missionária, ela deve manter o equilíbrio entre a eficiência na pregação, fidelidade ao evangelho. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja missionária, ela se preocupa em pregar o evangelho de Jesus. Mas ela vai pregar o evangelho de Jesus com princípios. Agora, as pessoas precisam entender a mensagem. Nós chamamos isso de contextualização. Precisam entender a mensagem. Quem foi o primeiro a contextualizar a mensagem? Foi Jesus. Ele se encarna. Jesus se encarna, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós jamais entenderíamos a Trindade. Por isso Paulo vai dizer que ele é a expressa imagem da Trindade. Agora, se Jesus não tivesse se encarnado, se tornado homem, com braços, mãos, andado entre nós, jamais nós entenderíamos a mensagem, irmãos. Jamais entenderíamos a mensagem.
Então a mensagem do Evangelho, que é esse tesouro, nós vamos contextualizar, ou seja, nós vamos colocar para as pessoas de maneira que elas entendam o Evangelho. Elas precisam entender o Evangelho. Agora, eu não posso abrir mão da fidelidade bíblica. Eu preciso ser fiel às Escrituras Sagradas. Fiel, não abro mão. Ó. Isso aqui é princípio. Princípio. Isso aqui, olha, ninguém pode mudar a palavra. Até porque se mudar no Apocalipse diz que tem sentença severa. Não pode mudar a palavra. Agora as pessoas precisam entender. Tem gente que prega o Evangelho, ele é tão envelhecido, ele cheira a naftalina, a maneira como nós pregamos o Evangelho, que a pessoa não entende, ela não sabe do que a gente está falando. Contextualize, dê exemplos claros, mais próximos da pessoa, para ela entender o que você está falando, para amparar, para apoiar o que você está falando. Então, contextualize o Evangelho, pregue a palavra, de maneira que as pessoas, nos seus mais variados contextos, entendam a palavra, sem perder a fidelidade da Bíblia, porque tem muita gente que está pregando graça barata. Isso não é bíblico. É pregar o poderoso Evangelho de Jesus, de maneira que as pessoas entendam. Qual é então o nosso quinto mandamento? Olha, quinto mandamento: pregar o Evangelho de forma contextualizada, para que as pessoas entendam, sem abrir mão dos princípios da palavra, do Evangelho, sem abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável. Algumas pessoas pensam que o crescimento é dado por Deus, né? E ela não precisa se preocupar em contextualizar a palavra. Deus dá o crescimento, sim, mas tem uns que precisam plantar, não é isso? Está lá na palavra? Tem gente que planta, tem gente que rega, e Deus dá o crescimento. Nós precisamos trabalhar, olhar os campos. Não tem os filhos de Zacar que sabiam ler os tempos? Então é disso que eu estou falando. Olha. Sua igreja não vai crescer se você não olhar desse jeito. Olha, se você não trabalhar muito, de forma contextualizada, não vai crescer. Não vai crescer. Tem que trabalhar muito. Olha, trabalho. Precisamos trabalhar muito. E não podemos trabalhar com a ingenuidade, no sentido de que eu posso facilitar o Evangelho, pregar meias verdades para as pessoas. Não, eu trabalho, eu contextualizo, mas eu prego a verdade inteira, é a Bíblia toda, para o homem inteiro, no mundo inteiro. É isso que a gente tem que fazer. Lute para sermos uma igreja eficiente na pregação, ao anunciar o Evangelho de forma contextualizada, porém, sem perder a fidelidade das Escrituras Sagradas. A promessa é uma igreja da palavra e do poder. Já falamos disso para vocês. Então, o quinto mandamento é uma igreja que tem equilíbrio entre a eficiência da pregação e a fidelidade ao santo Evangelho de Deus. Sexto mandamento: igreja, para ser missionária, deve mobilizar os dons dos seus membros para o cumprimento da missão. Irmãos, todos nós recebemos dons do Espírito. Todo crente convertido a Jesus recebe dons. Quando você se converteu a Jesus, você recebeu um dom. Você precisa agora desenvolver a atividade ou os dons, ou cumprir com a missão de Deus de alguma forma na igreja local. Deus não chama ninguém para ficar parado. Deus não chama ninguém para ficar parado. Tem gente que está estacionado há muito tempo. Você recebeu um dom de Deus? Melhor, você recebeu um dom do Espírito? Se você recebeu o dom do Espírito, você precisa fazer alguma coisa na igreja. Vamos lá? Tem recepção na igreja? Tem. Tem ministério de louvor, tem direção, tem pregação, tem pastoreio, tem exortação, tem aconselhamento, tem hospitalidade. Você precisa fazer alguma coisa na igreja. Então ajude o seu pastor. Se você está parado na igreja, nessa noite, nessa sexta-feira, procure o seu pastor, sábado, amanhã. Pastor, eu ouvi lá no Sala Pastoral que eu não posso ficar parado ou parada. Eu estou há um ano parado, estou aqui no banco, estou aqui no hangar para consertar o avião, mas eu quero voar, eu quero ir para o campo, eu quero pregar, eu quero fazer alguma coisa. O pastor vai te indicar alguma coisa na igreja para fazer.
Mas não chega para o pastor dizendo, pastor, eu quero que o senhor me escale para o ministério de louvor. Não. Diga para o pastor te escalar em algum lugar. O pastor vai te escalar. Ele sabe exatamente onde encaixa o seu dom no corpo de Jesus. Para de querer pregar e cantar se não tem o dom. Mas diga para o seu pastor com honestidade. Ele vai te escalar em alguma área da igreja. Você vai ser bênção. 6º mandamento de uma igreja missionária. As pessoas trabalham, elas estão engajadas, elas estão ajudando na igreja local com os dons que o Espírito distribuiu como lhe apraz, com vista na edificação do corpo de Cristo. Vamos lá, 7º mandamento. 7º mandamento de uma igreja missionária. Igreja, para ser missionária, deve contribuir com sua parcela financeira para o desenvolvimento do reino e o plantio de novas igrejas. Semanas atrás, nós fizemos um programa aqui sobre dízimos e oferta. Tem gente que não gosta de dizimar. Eu não dizimo, eu não oferto. Lembram que eu falei disso? Se você não acompanhou esse programa, dê uma olhadinha aqui na playlist do nosso programa Sala Pastoral, que este programa, eu não sei qual é o número dele, mas está lá, Fundamentos da Fé Promessista. Você vai poder revisitar este conteúdo. Eu quero falar agora que uma igreja missionária, ela se preocupa com o financiamento da obra. Quem precisa financiar a obra missionária? São os crentes em Jesus, irmãos. Você não vê o apóstolo Paulo cobrando dos reis da Judéia, da Pérea, os reis ou os imperadores romanos, Paulo cobrando deles dízimos e ofertas ou cobrando ofertas missionárias. Não, são os santos, são os irmãos de Tessalônica, os irmãos de Colossos, os irmãos de Filipos, de Éfeso, são os irmãos que contribuem com a obra missionária. Quem precisa contribuir com a obra missionária na Igreja Adventista da Promessa? Você, sou eu. Nós precisamos contribuir com a obra missionária. Nós temos, por exemplo, tantas atividades da igreja local. Você pode contribuir, mas eu estou dizendo contribuir para a obra missionária. Tem gente que só contribui para fazer festa. Não. Você pode contribuir para as festas também da igreja, mas para a obra missionária local, regional. Nós temos a Junta de Missões que sustenta tantos projetos no mundo. Nós temos os Amigos da Missão, olha aí. O segundo país que mais assiste ou acompanha os programas da TV Viva Promessa é a Indonésia. Nos últimos meses, 1.000 pessoas da Indonésia nos viram na TV Viva Promessa. Não tem um adventista da promessa na Indonésia. 1.000 pessoas nos viram na Indonésia de alguma forma, por graça e misericórdia. Sabe por quê? Porque a TV Viva Promessa está no ar. Você pode contribuir também com a TV Viva Promessa. Então esse é o 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? Contribuir para a expansão da obra missionária. Contribuir para o plantio de novas igrejas. Nós precisamos abrir novas igrejas. Pense comigo agora, olha. Qual é a sua convenção? Qual é a tua convenção? Você é de qual convenção do Brasil? No Brasil nós temos 26 convenções. Há quantos anos a tua convenção não abre uma igreja nova? Não planta uma igreja nova? Há quantos anos? Você precisa contribuir para o plantio de novas igrejas. Converse com o seu pastor. Pastor, nós precisamos de uma nova igreja na convenção. Converse com o seu superintendente regional. Pastor superintendente, nós precisamos de uma nova igreja na convenção. Nós temos 25, precisamos de mais uma, 26. Nós temos um alvo, a promessa precisa plantar 100 novas igrejas em 10 anos. 70 igrejas só no Brasil. Paraguai vai plantar mais umas igrejas, umas 10, Argentina mais 5. E queremos plantar em 10 anos 10 igrejas na Europa. Mas você precisa plantar a igreja, ajudar a plantar a igreja também na sua convenção regional. Então contribua para a plantação de igrejas na sua convenção regional. 7º mandamento, contribuição para a manutenção da obra e expansão da igreja de Jesus. 9º mandamento, 8º mandamento,
A igreja, para ser missionária, deve responder às perguntas que estão sendo feitas em sua geração. Aqui é um outro drama, irmãos, é um outro dilema. Sabe, a igreja não está respondendo às perguntas que estão sendo feitas por essa geração. O nosso desafio é o mesmo desafio do apóstolo Paulo em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Está lembrado de Atos 17? Vou relembrar você. Eu gosto muito desse texto. Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo, ele está exatamente em Atenas e o texto começa assim, olha, o verso 16 começa assim, olha. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou, eu estou usando a nova versão internacional da Bíblia, né, NVI. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo ficou muito bravo por ver a idolatria de Atenas. Mas ele sai passear pela cidade, sai andar pela cidade. E lá, pelas tantas, ele encontra um altar ao Deus desconhecido. E na sequência, lá do verso 22 para frente, ele começa a pregar. E ele fala, o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu prego, que fez os céus e a terra, e um dia voltará para prestar contas com todos os seres humanos. Em 4, 5 versículos, Paulo sai de uma situação vivencial. Paulo sai de uma situação em que as pessoas entendiam o que estava acontecendo e elas compreenderam o evangelho. Algumas se converteram naquela pregação. Então a igreja precisa responder os grandes dilemas. Os pastores precisam andar pela cidade. Faça esse exercício, pastor, presbítero. Vou falar com o presbítero agora. Olha, você que é presbítero, diácono, diaconisa, especialmente o presbítero agora. Ande pela cidade. Nós temos 1000 presbíteros no Brasil. Andem pela cidade, presbíteros. A pé, tá bom? Dê uma volta a pé pela cidade, ao centro da cidade, vai à praça principal da cidade. Veja como as pessoas estão se comportando, o que elas estão falando. Faça isso, espie a terra. Faça uma jornada missionária. O pastor precisa conhecer a cidade, conhecer o bairro, quais são as grandes perguntas que a cidade está fazendo. E na pregação ele vai responder a essas perguntas. Porque, irmão, irmã, não adianta responder pergunta que ninguém está fazendo. Não adianta. Não adianta responder perguntas que não atendem ninguém. Nós precisamos responder as perguntas que são feitas. São feitas. Quando as irmãs vão ao cabeleireiro, ou os irmãos também, né? Aqueles que têm cabeleira de Sansão, olha, comecem a ouvir. Ouçam o que as pessoas estão dizendo no mercadinho, no cabeleireiro, na oficina, no ponto de ônibus, na padaria. O que elas estão dizendo? Ali estão as grandes perguntas que elas estão fazendo. E a palavra de Deus precisa, olha, responder a essas grandes perguntas. Às vezes a gente escuta pregação que não responde pergunta de ninguém. Ninguém faz aquela pergunta, não responde a pergunta. Qual é o seu desafio como igreja missionária? Responder às grandes perguntas que são feitas. 8º mandamento de uma igreja missionária, ela é atualizada. Ela responde às perguntas que as pessoas estão fazendo no Rio Grande do Sul. Perguntas que estão fazendo no interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo. Quais perguntas que estão sendo feitas lá em Itacibá? Itacibá, lá no Espírito Santo. Quais as perguntas que estão sendo feitas lá em Coroa do Meio? Fica lá em Aracaju. A Bíblia vai responder essas grandes perguntas. Uma igreja missionária responde às grandes perguntas. 9º mandamento, caminhando para o final, hein? 9º mandamento. Uma igreja, para ser missionária, deve manter uma vida de oração pela expansão do evangelho em todo o mundo. Falamos, inclusive, aqui em um programa desta série, Promessa de uma Igreja Missionária, que a igreja, ela tem um clamor missionário. O 9º mandamento, a igreja precisa orar. A oração é a ferramenta mais importante para a igreja de Jesus. Sem oração, a igreja não avança.
Uma igreja que não ora, uma igreja que não clama a Deus, colocando a sua vida missionária, o seu plano missionário diante de Deus, diante da Trindade, que não coloca diante de Deus o plano da igreja local, não avança, irmãos. Como avançar? Quando nós oramos pela missão, nós estamos dizendo: Senhor Deus, tudo o que podemos fazer só tem sentido, só tem valor real, se o Senhor, por graça e misericórdia, nos abençoar. Senhor, eu só posso batizar com água. Não é isso que João fala, Batista? Mas há um que batiza com o Espírito Santo. Na oração você está dizendo: Senhor, eu só posso preparar a água do batismo. Eu só posso colocar a mesa, eu colocar as cadeiras na igreja. Quem converte os corações é o Senhor. Eu posso convidar as famílias para vir à igreja, mas quem resolve o problema relacional é o Senhor. Eu posso falar da mensagem do Evangelho, mas quem converte é o Senhor. Você coloca tudo diante de Deus em oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos e irmãs, convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós temos que orar. Precisamos colocar todas as nossas ações, todos os nossos planos missionários diante de Deus em oração. Em oração. Toda evangelização começa com uma igreja ajoelhada. Não tem missão fora da oração. Orem e orem muito pela obra missionária. Falamos no programa passado que temos 6.500 povos não alcançados no mundo, ou etnias. 6.500. Eu desafiei a vocês a abrirem um pequeno grupo de intercessão mundial na sua igreja local. Ore pelos povos não alcançados. Ore pela igreja perseguida. Agora mesmo, irmãos, agora, nós temos gente agora na Coreia do Norte que está presa. Gente que está presa. Tem um livro chamado Os Olhos dos Animais Sem Cauda. O tema é ruim, mas ele conta uma história dramática da igreja perseguida da Coreia do Norte. Igreja perseguida da Coreia do Norte. E deixarem irmãos teus, irmãos meus, 20 dias sem comer. E eles começam a jogar terra para a pessoa comer. E a pessoa desesperada, com fome, come terra até morrer. Igreja perseguida da Coreia, agora existem câmeras frias, onde tem crentes que são trancados à noite na câmera fria, e durante a noite ele morre congelado lá. Tem gente nas igrejas perseguidas do mundo que perdem a mão porque é crente, o braço porque é crente. Aqui na América do Sul, tem 2 países que tem grupos terroristas que perseguem a igreja de Jesus, que eles arrancam a orelha dos crentes. Quando eles pegam nas áreas deles, eles extraem a orelha do crente. Tempos atrás, um pastor teve a sua orelha decepada. Ore pela igreja perseguida. Você vai amanhã para a igreja, vai de carro, vai chegar na sua casa, tem almoço, você tem uma casa para te amparar, mas existem crentes, são milhares deles, perseguidos no mundo. Orem pela igreja perseguida. Se você tiver dúvida, entre no site Portas Abertas. Pode procurar no Google que você vai encontrar Portas Abertas. Faça sua inscrição nas Portas Abertas, tá? É a missão Portas Abertas. Eles vão mandar uma revista para você, gratuitamente, e você vai orar pelos povos perseguidos. Então, qual é o 9º mandamento? Oração, oração e oração. Faça um PG de oração pelos povos na sua igreja local. 10º e último mandamento, já caminhando aqui para o final de nosso programa. Uma igreja, para ser missionária, deve confiar e depender na ação do Espírito Santo para a pregação. Não depende de estratégias. Temos planejamento financeiro, plano eclesiológico, tudo, mas nós dependemos da ação do Espírito Santo. O texto de Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer e impulsionar os crentes.
Uma igreja missionária entende que a salvação dos perdidos começa com uma obra poderosa de Deus e termina com uma obra poderosa de Deus. Quem envia, Deus é o Deus missionário, porque Ele envia. Quem envia Jesus Cristo é Deus. Quem envia o Espírito Santo é o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Eles enviam o Espírito Santo. E a Trindade envia a igreja. Então, toda ação missionária depende diretamente do Espírito Santo. Ore pedindo o Espírito Santo. Peça o poder, peça a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida. Peça a autoridade do Espírito Santo sobre a igreja. 10º mandamento: uma igreja missionária depende do Espírito Santo. Ela crê que o Espírito Santo é o primeiro missionário. Eu já disse em algum programa que os irmãos moravianos, eles acreditavam que o Espírito Santo era o primeiro missionário. Antes que eles passassem em uma casa, o Espírito Santo tinha passado lá. Antes que passassem numa rua, o Espírito Santo tinha passado por esta rua. Antes que entrassem em uma grande uma residência, uma mansão ou um barraco, o Espírito Santo tinha passado lá. Uma igreja missionária confia no Espírito Santo. Eu quero deixar um texto para vocês aqui, olha. Capítulo 28 de Mateus, verso 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma igreja missionária, ela crê no poder do Espírito Santo para impulsionar a pregar o Evangelho. São esses os 10 mandamentos de uma igreja missionária. Os 10 mandamentos de uma igreja missionária. A tua igreja é uma igreja missionária? A minha igreja é uma igreja missionária? Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando quase ao final desta série, Promessa, uma igreja missionária. O nosso sonho é que a Igreja Adventista da Promessa seja uma igreja missionária, cada dia mais comprometida com a missão de Deus. Sonhamos com as almas se convertendo a Jesus. Sonhamos com um grande avivamento na Igreja da Promessa, onde o teu menino será tocado pelo Espírito Santo, impulsionado a pregar o Evangelho, a tua menina, o teu filho, a tua filha, teu esposo, a tua esposa. Sonhamos com países sendo alcançados pela pregação da Igreja Adventista da Promessa. Sonhamos com as nossas famílias sendo salvas, seus parentes sendo salvos. Sonhamos com nossas crianças, jovens, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, engajadas na missão de Deus. Sonhamos com uma igreja cada dia mais bíblica, cada dia mais fiel e honesta ao Evangelho de Jesus, mas uma igreja engajada cada dia mais a proclamar Jesus entre os povos. Colocamos esse sonho diante de Deus. Eu gostaria que você orasse conosco. Colocamos esse sonho diante de Deus. Você faz parte deste sonho. Eu gostaria que você sonhasse conosco os grandes sonhos que Deus tem para a Igreja Adventista da Promessa. Isso não pode ser sonho só de um líder, só de uma diretoria, só de alguns pastores. O promessista precisa sonhar. Posso contar com você? Vamos sonhar juntos? Vamos fazer parte desta grande missão do Deus missionário, que envia Jesus, que envia o Espírito, que enviam a igreja. Você é um enviado pela Trindade para pregar o Evangelho com os demais irmãos ao redor da terra. Vamos sonhar juntos? Eu gostaria de orar com você. Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesta denominação, pela obra missionária que está acontecendo, pelos movimentos espirituais que estão acontecendo ao redor da terra. Sonhamos, meu Deus, com famílias sendo alcançadas. Sonhamos, meu Deus, com jovens e adolescentes sendo, ó Deus, impulsionados para a missão. Sonhamos com países sendo, ó Deus, abençoados com a pregação da Igreja Adventista da Promessa. Sonhamos com uma igreja missionária. Eu quero orar por cada igreja local, cada pastor, meu Deus, cada esposa de pastor, cada esposo de missionária, para que as famílias sejam engajadas na missão do Senhor. Queremos ver uma igreja forte, poderosa. Ó Senhor Deus,
muitos de nós não veremos os grandes frutos da grande colheita que o Senhor está preparando. Mas eu sei que os nossos filhos vão ver, os nossos netos vão ver. Por isso eu oro, meu Deus, para esse grande movimento. Usa, meu Deus, na tua grande missão. Usa os superintendentes regionais, usa, meu Deus, os líderes regionais, os pastores, os presbíteros, diáconos, diaconisas. Use os promessistas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, use-nos para pregar o Evangelho, de maneira que os povos possam conhecer o único Senhor Jesus Cristo, o único Senhor da nossa vida, o único Senhor de todas as coisas, e que a promessa seja parceira da evangelização global. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final do Sala Pastoral dessa sexta-feira. Eu desafio você a orar pelos projetos da igreja, orar pelos amigos da missão, orar pelos programas da TV Viva Promessa. E se você puder, contribua com a TV Viva Promessa, enviando a sua oferta, orando por nós. Faça também a sua parte. Eu quero desafiar a você a continuar convidando pessoas para irem à igreja, continuar fazendo estudos bíblicos. Nós temos o trilho do discipulado, nós temos os estudos bíblicos da igreja. Façam estudos bíblicos, salve pessoas, evangelize pessoas. Continue engajado nessa grande missão na Igreja Adventista da Promessa. Na próxima sexta-feira, se Deus permitir, voltaremos às 20 horas e nós queremos fazer o final desta série. E o final dessa série serão 2 programas para finalizar essa série. Nós queremos abordar contigo no final desta série sobre um projeto que Deus colocou em nosso coração. Nós estaremos conversando com um amado irmão aqui no Sala Pastoral sobre a evangelização fora do Brasil e eu gostaria de contar com você. O próximo encontro, a próxima sexta-feira, nós teremos um bate-papo sobre o Fórum 2032, o que Deus está fazendo nos bastidores da Igreja da Promessa, impulsionando esta igreja para alcançar os confins da terra. Até sexta-feira, se Deus permitir. Um abraço, um ósculo santo, até lá. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.